Nós estamos aqui no Cinema Eis a Questão para discutir o filme Os Incompreendidos, de François Truffaut, que é um filme francês, lançado em 1959, e um filme que é belíssimo e emocionante. Eu digo isso porque, mesmo não entendendo as técnicas fílmicas, né, do que foi utilizado, a posição das câmeras, mas é como se o espectador fosse lançado para dentro da tela. Isso eu acho que desconheço, mas eu acho que são técnicas da própria utilização das câmeras e, além de tudo, a trilha sonora. E vai narrar a história de um jovem, ou melhor dizendo, de um adolescente que deve estar entre 12, 13 anos ou até 14 anos, Antoine Doniel. Esse jovem vai vivenciar na sua trajetória várias experiências de violência. Tanto é que o filme inicia numa sala de aula francesa, de uma estrutura escolar autoritária, com um professor que passa o conhecimento e não quer nenhuma uma forma de ludicidade da adolescência, não quer ser contestado e utiliza a forma punitiva. Então, percebe-se a escola como uma forma autoritária e punitiva nessa primeira cena. E vai se desenrolando até chegar no ambiente familiar desse adolescente, onde ele vivencia a negligência familiar, o desprezo da mãe, a omissão e a não presença do padrasto. Então, esse adolescente ele vai ter uma vida tecida pela violência. Mas além deste mundo de violência, a qual ele sofre tanto violência física, violência simbólica, violência psicológica, ele tem momento de ludicidade, momento que ele vai escapar desse ambiente, que essas são as suas fugas para o cinema, sua fuga para o parque de diversão. Então, nós vamos perceber como esse adolescente, na década de 50, vai viver toda uma situação do que nós chamamos do adultocentrismo. Então, o mundo do adulto é que ele está central em relação ao adolescente. Ele não pode se manifestar enquanto sujeito pensante, enquanto sujeito lúdico, enquanto sujeito que interpreta a vida. Então, esse filme me permite pensar sobre a realidade hoje, porque eu trabalho a partir de uma perspectiva de um teórico chamado Antônio Cândido, que vai dizer que a ficção tem uma relação dialética com a realidade social. Ao mesmo tempo que ela se afasta da realidade, ela também apresenta a realidade. Mesmo sendo um filme francês da década de 50, do século XX, dá para eu pensar sobre a infância e adolescência no Brasil atual, no século XXI. Não é à toa que o filme tem uma cena, que é o final do filme, que Antoniel foge do formatório e vai para o mar. E aí eu faço essa metáfora dizendo que é como se eu olhasse agora a vivência da infância no Brasil real a partir desse lado do mar. E em um outro século, no caso no século XXI, em 2014. Então, Antoniel vai me mostrar a vivência de muitas crianças e adolescentes no Brasil que vivem as várias formas de violência. A violência física, a violência simbólica, a violência psicológica. Esses sujeitos estão inseridos numa ambiência de vida, sobretudo se essa criança, esse adolescente, se constituir dentro de uma das condições econômicas, dentro de uma realidade ético-racial, ou seja, pessoas não brancas vão ter vivências marcadas pela negligência, pela falta de infraestrutura, de acesso à educação, à saúde, a lazer, sobretudo. E aonde você também vai ter a violência institucional. Por exemplo, nós temos no Brasil uma taxa altíssima de mortes contra jovens, e eu estou falando de jovens, sujeitos de 14 anos até 24 anos, que são exterminados
ou por balas oficiais ou por conflitos no narcotráfico. O número é assustador, tanto nas cidades grandes, as chamadas capitais, como nas cidades médias. Por exemplo, aqui em Vitória da Conquista, como Ijiquié e como Itapetinga, você tem incidências alarmantes da quantidade dessa faixa etária que são exterminados cotidianamente nessas cidades. Esse filme, como eu falei anteriormente, ele é emocionante porque a violência é tratada de uma forma que não se pode naturalizar, não se pode se banalizar, tal como não se pode naturalizar e banalizar as violências vividas pelas crianças e pelos adolescentes no dia a dia. Muitos do que estão assistindo esse vídeo agora pode também ter experiências dessas mesmas situações que eu estou falando, ou conhecer pessoas que vivenciaram esse tipo de violência, sejam elas de qual for a manifestação, que é a psicológica, que é a simbólica, que é a física e até mesmo, como eu disse anteriormente, a chamada violência da morte matada. Por que eu estou falando isso? Do grau de mortalidade existente na juventude brasileira. Então, esse filme, ele traz reflexões para nos assentarmos nesse lugar. E uma outra também é a questão do espaço escolar. Como no espaço escolar os sujeitos vivem essa realidade de violência. Não por culpa dos professores ou das professoras, mas sim pela própria estrutura, que não deixa as crianças e adolescentes, por péssimas infraestrutura dessas escolas, por um currículo arcaico, atrasado, essas crianças e esses adolescentes não se manifestam enquanto sujeitos desejantes, enquanto sujeitos lúdicos, enquanto sujeitos que constituem uma condição econômica, enquanto sujeito que tem uma identidade de gênero, enquanto um sujeito que tem uma orientação sexual. Então nós vivenciamos também inúmeras violências no espaço escolar, de uma escola ainda com características autoritárias, de um conhecimento de uma mão única e não um conhecimento engendrado, tecido entre os sujeitos pensantes. Então, como eu falei antes, eu acho que é uma vivência baseada nessa ideologia que a gente denomina de adultocentrismo, ou seja, é a partir do adulto que as crianças e adolescentes se manifestam. Portanto, Antoniel, ele, no meu ponto de vista, ele nos apresenta, nos dá a possibilidade de refletirmos sobre essa situação a qual milhares de crianças e adolescentes vivenciam cotidianamente.